Fala pessoal, Antônio aqui. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de Rush. Eu tô gravando bem cedo essa aula, tô com cara de sono ainda. A ideia desse curso aqui é para que a gente dê continuidade. Eu vou continuar, tive uma cirurgia recentemente, então fiquei um tempo aí sem conseguir gravar vídeos, com pouco tempo, né? Mas dando a devida continuidade aqui no nosso curso, hoje o tema que a gente vai falar, ou o assunto, é ownership. E eu julgo que esse conteúdo é um conteúdo que você entendendo ownership em Rust, vai te dar talvez 80% do que você trabalha ali, propriamente dito, né? Obviamente, isso aqui é só a introdução ainda, a gente vai evoluir ainda dentro desse contexto, mas você já vai conseguir sair dessa aula aqui com um conhecimento bem sólido com relação a ownership, beleza? Então, vamos aqui para os slides. Eu preparei aqui um slide rápido só para a gente bater papo aqui mais sobre a parte teórica e logo eu vou mostrar para vocês algumas coisas com relação a código, beleza? Então, ownership é basicamente como o Rush ele gerencia a memória aí dentro da máquina que está sendo executado o código, né, ou o seu programa. Então, ownership é uma estratégia de gerenciamento de memória e outros recursos através de um conjunto de regras que são checados no tempo de compilação, beleza? Então, assim, o que acontece? A gente vai utilizar o conceito de ownership dentro de Rush, mas nós temos que respeitar algumas regras e o compilador ele vai te barrar realmente. É até frustrante quando você está começando ali, porque você vai travar programando, principalmente se você já vem de outras linguagens, né? Que tem o garbage collector que faz esse papel ali para você. No Rush é diferente do C que você manualmente precisaria fazer. A gente tem um ownership. Você não precisa fazer, mas você precisa entender, né? E entender aí vai te, como eu falei, vai te proporcionar aí 80% do tempo desenvolvendo ali uma maior fluidez, né? Uma maior fluência aí sobre a linguagem. Então, por que ownership? Como eu falei para vocês agora, Rush não usa garbage collector e ele também não deixa o programador gerenciar a memória manualmente, como é o caso de C e C++, beleza? E quais são essas regras, né, que a gente precisa atender aí quando está desenvolvendo ou quando está utilizando o ownership? E quais são essas regras que a gente precisa respeitar quando a gente está utilizando o ownership? Quando está utilizando, não, né? A pessoa é obrigada a utilizar. A primeira regra é que cada valor em Rush tem uma variável chamada de owner, beleza? Então, todo valor que você tiver dentro do seu programa, ele respectivamente tem uma variável que respectivamente é a proprietária daquele valor, beleza? Ownership é o princípio de propriedade, né? Se a gente fizer uma tradução literal para o inglês, do inglês no caso, né? E a segunda regra é que só pode existir um único owner por vez. Então, exemplo, se você tem ali duas variáveis, para o mesmo valor você só pode ter um owner, entendeu? Por vez. Não tem como duas variáveis serem donas ou proprietárias de um mesmo valor, entendeu? Não tem essa possibilidade. O teu programa não iria compilar, porque o compilador ele vai fazer essa checagem aí em toda hora que você tentar fazer a compilação do teu programa. E a terceira regra é que quando esse owner ele sai do escopo, beleza? Ele saiu do escopo ali de execução, o valor dele é dropado. Tem que entender bem esses termos, porque eles são termos que são bem utilizados dentro do Rush e faz sentido que você utilize eles também. Coisas que a gente chama de mover, né? Tipo, eu copiei o valor. Na realidade, você moveu o valor e aí, ou aquele valor ele é dropado, beleza? Ele é dropped. Existe realmente uma função chamada drop que ela faz essa limpeza da memória ali pra gente, beleza? E que não é um garbage collector. Mas a gente vai chegar lá.
Vamos seguir aqui. Beleza, Antônio, mas quais problemas que o ownership resolve? Beleza. Como vocês sabem, o Rush ele surgiu ali na comunidade justamente para resolver problemas que aconteciam mais low level, né? Mais com C e C++, e um deles é o Use After Free. E o que significa isso? É quando você tenta acessar uma memória que ela já tinha sido liberada, e acontecia, porque manualmente você como programador, você escreveu uma função, etc, e dentro dessa função você está trabalhando um valor, e aí você fez a desalocação desse valor de memória ali, e logo depois você foi tentar usar, né? Então, tipo, o compilador de C ia deixar você fazer isso aí. E esse erro é o que a gente chama de use after free, beleza? Então, ownership resolve esse problema. Qual o outro problema? Double free. O que é isso? Double free é quando você tenta utilizar aquele mesmo valor de memória por duas vezes. Você não desalocou ele e aí você tenta usar ele novamente. Também tínhamos esse problema com C e C++. Memory leaks, que é basicamente vazamento de memória, é um erro bem frequente, que é basicamente teu programa... O memory leaks é basicamente o teu programa, esquecer de liberar o espaço daquela memória, né? Então, tipo, isso vai se acumulando, quanto maior teu code base, isso vai ficando gigantesco. E por fim, resolve também o problema de data races, que é quando, imagine o seguinte, você tem duas threads, né? Duas threads, e elas vão tentar acessar e modificar o mesmo valor em memória. Então a gente tem essa condição aí de um dado não estar sincronizado quando a segunda thread tenta fazer aquela tentativa e etc. Você tem um problema no seu programa, beleza? Então, assim, ter um entendimento de ownership bem básico da parte teórica já vai dar um mapa para vocês quando eu entrar agora no código e vocês verem como que funciona isso, o compilador fazendo essas checagens, né? Essas verificações ali e a hora e nos momentos que a gente tenta compilar isso, beleza? Então vamos aqui pro editor. Bom, eu vou abrir aqui o terminal. Aqui está o diretório do nosso projeto. Tem um ponto, tem algumas aulas aqui, eu acabei trocando de máquina e eu não tinha subido pro Git. Então fica até uma atividade para alguém que assistir esse vídeo aqui quiser, é assistir a aula e escrever o que foi feito ali nas aulas. Se eu não me engano foi deixa eu até ver aqui, ó. Fundamentos. Opa. Eu acho que foi a da 8 a 11, da 8 a 9, mais ou menos. Então, a gente precisa trazer aqui para o repositório para todo mundo ter acesso ao código. Então, vá lá, né? Fica aí como uma atividade para você conseguir trazer isso pra gente, e aí você pode abrir um pull request lá no repositório, eu reviso e a gente fica certinho aqui. Mas seguindo aqui, eu vou criar um novo projeto chamado de ownership. Beleza. E aí, eu sou old school, vou usar meu NVim aqui. Sou old school nada, tô usando o lazy vim, já é bem afrescalhado, mas enfim. Tá. Como que a gente vai começar a brincar aqui com ownership? Eu vou declarar aqui uma variável aqui, vou chamar de S, vai ser um string, beleza? E aqui eu vou dizer que Antônio está ensinando Rust, beleza? Tudo certo com a nossa variável, eu vou dar um print nela aqui, né? O valor de S. Oh, meu Deus. Eu esqueço que meu acento aqui é bugado. O valor de S é... E aí a gente vai passar aqui o valor de S. Tá. Vamos executar aqui o programa, né? Primeiro eu vou dar um cargo check. Opa, perdão. Esqueci de entrar dentro do nosso diretório. Mas vamos lá, vou primeiro executar aqui um cargo check, tudo beleza. O compilador conseguiu fazer a checagem aqui, agora a gente vai fazer a execução.
Então, beleza, valor de S. Antônio está ensinando o Rush. Show de bola. Aí, digamos agora, eu faço o seguinte, eu vou criar uma nova variável aqui, chamada S2, e vou atribuir o valor de S para ela, beleza? Pã, temos o primeiro erro aqui. O que tá acontecendo aqui? Ele está dizendo que S foi movido para S2, beleza? Então, ou seja, o valor de S, que é essa string Antônio está ensinando no Rush, foi movido para essa variável aqui chamada S2. Só que aqui no nosso print line, eu estou tentando imprimir o valor de S. Mas lembra que eu falei para vocês, tá aqui no slide, que quando o owner sai do escopo, né, aquele valor é dropado no caso, né, nesse caso aqui, S foi invalidado, beleza? Vamos usar esse termo aqui. S foi invalidado. E aí, como que funciona? Como que você resolve isso aqui, né? Porque a gente está tentando utilizar um valor que ele já está inválido e ele foi movido, né? Então, Rush nos traz uma propriedade que é chamada clone, beleza? Se você programa em Python, JavaScript, etc., tipo, isso aqui, toda vez que você faz essa atribuição de uma variável a outra, por baixo dos panos está acontecendo isso aqui. Só que eu vou ter que abrir aqui um diagrama para a gente começar a conversar um pouco melhor. E aí dá para eu fazer uns desenhos legais aqui para explicar o que está acontecendo nesse contexto por baixo dos panos aqui para vocês. Então vamos lá, tô com o ScaleDraw aqui aberto, então eu vou começar a fazer um desenho aqui. Vamos dizer que a gente tem aqui uma... deixa isso aqui transparente. Vou criar aqui muito grande. Vamos lá, eu tenho uma variável que é a S1, ou S na realidade, né? E aí eu tenho uma variável que é a S2, beleza? E se a gente olhar no código, eu tenho o valor que está na variável S, que é a string Antônio está ensinando Rust. Então vamos lá. Vou pintar isso aqui de preto mesmo, esses aqui também de preto. Então, vamos lá. Qual que é o valor que está na variável? A string Antônio está ensinando Rust. Beleza. O que acontece aqui? Deixa eu aumentar, né? Tá bonitinho. Não sou muito de desenho não, meu forte é back-end. Mas tá bom. A gente tinha um valor de S. Esse valor estava sendo... ele era um ponteiro aqui que apontava para esse valor, né, que está alocado na memória. E aí, quando a gente fez a cópia, o que aconteceu? A gente moveu, beleza, para S2, que aí é aquele primeiro exemplo, sem eu fazer o clone ainda, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, que é onde a gente tem o erro. Então, quando eu movi ele, o que vocês conseguem visualizar aqui no diagrama? Que S, vou até escrever aqui, foi dropado. E agora S2 é quem é o owner do valor de Antônio está ensinando o Rush, beleza? Só que quando a gente usa o clone, vamos lá novamente. Quando eu utilizo aqui o clone, o compilador para de dar aquele warning ali. Isso aqui é devido à extensão que eu estou usando o Rush Analyzer, que me ajuda, né, no tempo de desenvolvimento. Mas o que está acontecendo aqui no clone? Ele está com S apontando para esse valor e ele criou uma... ele criou uma cópia do valor e agora
S2 também aponta para lá. Com isso, a gente resolveu o nosso problema, mas como vocês podem ver aqui no diagrama, não é tão eficiente, né? A gente tem mais um espaço sendo utilizado ali na memória. No caso aqui a gente está tratando uma string, mas poderiam ser outros dados aí compostos mais complexos, digamos assim, que são growable, né? Que são valores que vão aumentar. E nesse caso, não é eficiente a gente utilizar essa forma aqui, utilizando o clone, beleza? Então, entender esse contexto aqui é interessante para que você entenda como funciona por baixo dos panos o ownership. Então, eu preferi fazer um diagrama ali para você entender o que está rolando. Daria pra gente aprofundar muito mais, mas eu não quero deixar o vídeo tão longo assim. E também para ficar como fonte de pesquisa para vocês, né, entenderem melhor como funciona. Nesse caso, a string, por ser um valor que ele é growable, né, que ele vai crescer, que ele tem um poder de aumentar o seu tamanho, ele é alocado na heap, beleza? E o que acontece? Se eu declarar aqui, por exemplo, A igual a 10 e deixa eu ver, B igual a e tentar fazer o mesmo print que a gente tinha, valor de A é igual a nesse caso. Vamos ver se o compilador vai reclamar. Ele não vai reclamar. Aí você vai falar, ué, Antônio, mas o que aconteceu? Cadê o ownership nesse caso? Aqui a gente atribuiu a variável A um inteiro. O inteiro, ele faz parte do conjunto dos tipos primitivos, e os tipos primitivos já trazem, né, o clone por default, digamos assim. Porque eles ocupam menor espaço em memória e são mais baratos para a gente fazer essa cópia ali do valor, entendeu? Mas no caso de um string, não. Isso é mais caro para fazer isso. Mesmo que é isso que torna menos eficiente linguagens que tem um garbage collector, porque ela acaba fazendo isso para você e, obviamente, isso vai ficando mais caro no quesito de memória, né, em espaço de memória ali que o teu programa está consumindo, beleza? Então, tá, como que a gente consegue resolver esse problema aqui, né? Tipo, se eu estou falando para vocês que usar o clone não é ineficiente no caso, né? Como que o que o Rush nos dá aqui para conseguir resolver, né? Como que eu faço para resolver esse problema? A gente tem diversas maneiras, né? Uma que é a maneira mais eficiente para você utilizar nesse caso aqui é dizer que S é uma referência, aliás, que S2 é uma referência de S, beleza? Então, o que acontece quando eu digo que ele é uma referência? Ele é um valor que está apontando para aquela posição na memória, né? Isso acaba colidindo em um outro conceito aqui de Rush que é chamado borrowing. Bem complexo, né? Mas, enfim, é um outro conceito, eu vou falar na próxima aula. Para a aula de ownership aqui, eu quero brincar com vocês com a checagem daquelas 3 regras, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar essa referência, vou usar o clone aqui, vou manter o clone. Vou criar uma função aqui para vocês entenderem também como funciona. Porque entender o conceito de ownership, eu estou dizendo aqui que S é o owner dessa string. E agora eu fiz uma cópia dela, né? Mas e como funciona com funções? Então eu vou declarar aqui uma função imprime nome. Vou passar aqui nome como string e essa função não retorna nada. O que ela vai fazer basicamente? Meu nome ela vai imprimir o meu nome. Ou o nome que eu passar para dentro da função. Beleza? Então, tá lá, declarada já
função e agora aqui a gente vai chamar ela. Vou declarar aqui variável nome é igual string from Antônio. Beleza. E aí eu vou chamar a função print, não é print, não, é imprime nome e passo name, no caso. Ficou bagunçado, ficou português com inglês, mas tá bom, vocês vão conseguir entender. Show de bola. Tá funcionando, a gente não tem erro aqui. Se eu tentar executar, se eu tentar executar aqui, vai executar normalmente. Eu não quero ficar usando esses alias que eu tenho aqui, que CR basicamente é cargo run, beleza? Mas eu vou usar nesse contexto aqui para ser mais rápido. O foco não é ver a execução aqui. Mas você tá vendo aqui, ó, meu nome é Antônio, beleza. O que tá acontecendo aqui? Nome está sendo movido para dentro da função imprime nome, beleza? Quem que é dono agora do valor nome? A função imprime nome. Em Rush, como é uma das regras que a gente tem que respeitar, só pode existir um único owner ou um único proprietário daquele valor. E como a gente passou esse valor para dentro da função imprime nome agora é o owner do valor que estava dentro de name e name foi invalidado aqui. O valor está invalidado. Ele vai ser dropado somente quando acabar o escopo. Lembre-se da regra. Então, só quando a gente acabar o escopo aqui da main, aquele valor ali, de fato, ele é dropado, beleza? Enquanto em execução ele está sendo movido e trocando o ownership deles, entre eles, né? E aí, o que acontece? Se eu tentar agora imprimir aqui, nome, e passar a variável name, a gente vai ter aquele mesmo erro. Beleza? Porque o owner agora é imprimir nome e aquele valor lá em cima ele já está invalidado. O name já não existe mais aqui. E aí, como que a gente pode resolver? A gente tem a forma de clonar, mandar uma cópia, né, para dentro da função. E aí vai continuar funcionando. E isso é interessante porque na maioria das linguagens é muito simples você lidar com isso na realidade, né? Por isso que eu falo para vocês que quando você entende esse conceito aqui de ownership em Rush, ele te desbloqueia quando você está desenvolvendo, porque ele é complexo, é diferente. Se você vem de outras linguagens, normalmente o Rush não é a porta de entrada aí para um programador, então acaba deixando bem complexo quem está começando ali entender isso aí. Mas se você está começando em Rush, é melhor do que quem está vindo de outra linguagem. Acredite, eu sofri muito e você vai sofrer por um longo tempo. Ainda de vez em quando eu cometo alguns erros ali, não erros, né, mas eu acabo esquecendo. E até porque eu lido com outras stacks também. Então, é bem interessante você ter esse conhecimento e se aprofundar mais ainda de como funciona a alocação na stack, alocação na heap, como que o Rush faz esse gerenciamento ali por baixo dos panos. Mas com o que eu passei para você aqui já é o suficiente para que você seja um programador em Rush, beleza? Agora eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma nova função aqui, altera nome. E aí é uma brincadeira, a gente novamente vai passar uma variável nome, só que nesse caso eu quero que ela devolva também uma string. E aí é interessante de fazer essa brincadeira. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Eu quero que nome, né, ponto push string, e aí eu vou passar aqui uma string, obviamente. Vou botar aqui meu sobrenome, pensei que a variável nome é Antônio, né? E aí eu quero que ela devolva nome. E aí já tá me dando um erro aqui, ó. Que eu não posso alterar uma variável, como vocês sabem, a gente já tá ferindo aqui mais uma regra de Rush, né? Que é o da imutabilidade, né? Que por padrão
por segurança, toda variável é imutável. Então, eu tenho que dizer que essa variável A, ela é mutável. Beleza. E aí, agora, eu vou definir mais uma variável aqui chamada Antônio. Vou dizer que é uma string. From Antônio. Opa. Beleza. Aqui tá declarado. Agora a gente vai chamar alteranome e passar Antônio. Beleza. Funcionando, né? Ela tá funcionando. Só que alteranome, se você perceber, eu posso tentar imprimir Antônio aqui depois, vocês já sabem que não vai dar, né? Porque eu não tô passando para lá como um clone, né? Então, alteranome tem um ownership, né? E aí, se eu tentar aqui, ó, vou tentar printar, meu nome é, e aí, vamos lá, Antônio, beleza. Erro de novo, eu não estou clonando. E aí, poxa, Antônio, e como que a gente consegue resolver isso aí? Cara, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, se vocês não viram, voltem e assistam e pratiquem, que isso é bem interessante. A gente pode usar aqui, ao invés de clonar, eu posso usar aquele contexto do shadowing, né? Então, posso criar aqui uma nova variável Antônio, porque eu sei que a minha função alteranome me retorna uma string, beleza? Ou seja, ela está retornando aquele ownership. E agora, a variável que eu fiz o shadowing aqui é o dono do valor de alteranome, beleza? Então, se a gente executar novamente, tá lá, meu nome é Antônio Souza, porque aí a gente alterou aquela variável, beleza? Bom, eu acho que é o suficiente para essa aula, já tem quase 30 minutos aqui de gravação, ainda vou editar bem pouco aqui, mas é a primeira aula de ownership, né, para que você entenda. Eu vou vir com a parte 2 aqui, para que a gente consiga evoluir um pouco essa sistemática que a gente está trabalhando dentro desse arquivo, mas espero que você tenha entendido, né, como que funciona o ownership, o que é a propriedade, né, o que significa você ter propriedade de um valor, beleza? Isso é bem importante, você entenda. Se ficar confuso, assista a aula mais de uma vez, para que você consiga, de fato, massificar que em Rush só pode existir aquele valor e aliás, somente uma variável pode ter aquele valor no tempo de compilação, uma vez que ele foi criado. E aí a gente tem que ficar trabalhando, né, quase que fazendo um game aqui, né, de quem que realmente tem um ownership daquele dado ali, para que a gente não incorra nos problemas, né, que eu relatei para vocês ali de Rush, né, que é use after free, né, memory leaks ou até mesmo data races. Show? Bom, voltei a gravar, tô feliz, estou gravando aqui mais uma aula para vocês. E na próxima aula a gente já vem falando aqui a respeito do borrowing, que é um complemento aí para vocês com relação a ownership. E é isso. Não esquece de seguir o canal se você ainda não segue. Compartilha com aquele seu brother aí que está estudando Rush ou quer aprender Rush de fato. E te vejo na próxima. Valeu!